Semana difícil, mercado mais folgado, né? Mais frouxo, decorrente aí daquilo que a gente falou há algumas semanas. Então nós tivemos uma seca em maio, pressionou aí os animais para serem comercializados. Depois veio junho com chuvas fora da sazonalidade, né? Chuvas que não são típicas para esse período. E agora chegou julho, entrou julho, secou de novo, aquele resto de oferta acabou entrando aí, está segurando as escalas um pouquinho mais alongadas, não muito, não tão escandalosas assim, mas elas estão mais alongadas, tá certo? Isso está fazendo com que o boi perca aí a sua firmeza, né? Fique um pouquinho mais frouxo, as cotações estão menos sustentadas. A bolsa está sofrendo por conta disso também. A comercialização de carne no mercado doméstico não tem ajudado, apesar de as exportações estarem desempenhando muito bem, mas o consumo doméstico está fazendo sobrar carne. Então, esses 70% de carne produzida que ficam aqui em média no mercado doméstico, eles estão com uma comercialização assim um pouco dificultada, principalmente corte de traseiro, né? Corte dianteiro também está puxando aí, sobrando bastante nas gôndolas. Então a gente tem uma situação um pouquinho difícil, não muito típica para o mês de julho, que é quando a gente começa a engatar aí um pouquinho de falta de oferta, tá certo? Então uma situação um pouquinho mais complicada. Nossa visão, que o pessoal tem perguntado muito pra gente, né? Como é que vai ser daqui até o fim do ano? Olha, a gente está com um sentimento assim de que o boi precisa corrigir um pouquinho para cima para respeitar alguns pontos. O primeiro deles é o próprio cenário inflacionário, né, que está pressionando muito aí os custos de produção para cima. Não que porque o custo suba o boi tem que subir, mas acaba segurando um pouquinho as cotações por osmose, vamos falar assim, por um fator macro, tá certo? Em segundo lugar, a própria entre-safra, né? A gente tem um segundo semestre entrando agora, a gente sabe que a comercialização aí de insumos nutricionais, suplementação foi um pouco mais fraca no primeiro semestre, a gente vê isso nos números aqui que a gente acompanha de animais confinados, estão projetando uma quedazinha para o volume de animais confinados no segundo semestre, e essa queda vai começar a fazer força, né, a se fazer sentir de agora para frente, tá? Principalmente agora que a conta acabou complicando um pouquinho mais por conta dessa frouxidão do preço do boi. Terceiro lugar, como a gente sempre fala, cenário de eleição, né? Sempre entra um dinheirinho a mais na economia, acaba sustentando o boi. Agora, a gente não pode esperar altas astronômicas. A gente está sentindo a economia bastante combalinda ainda. Apesar de o emprego ter recuado, a gente tem poder de compra também recuando, né? Então a gente recuperou um pouco do nível de emprego, mas o poder de compra do brasileiro está comprometido, né? Por conta da inflação, do cenário inflacionário, tá certo? E fora isso, a gente tem uma oferta um pouco maior, a gente já sabe, ciclo pecuário, de modo geral, tá? Saiam agora da sazonalidade, vamos entrar num fator mais macro, tá? De oferta. Oferta aí girando o ciclo pecuário em fase de baixa, em que a gente tem um pouquinho mais de facilidade para encontrar reposição, por exemplo. Então, entre um bom momento, a resposta do confinamento ela acaba sendo mais rápida, se esse bom momento chegar. Então, a gente ainda está vislumbrando aí um cenário não de explosão de preços para o segundo semestre, mas ainda assim sustentado pelos fatores que a gente falou. Então, cautela. Fase de baixa de ciclo pecuário, mas ainda em fase de baixa a gente costuma ver sazonalidade imperar, ou seja, primeiro semestre com mais oferta, segundo semestre com menos oferta, pressionando os valores para cima, mas com ímpeto de alta mais comedido, exatamente pela fase de baixa de ciclo pecuário e também pelo poder de compra do brasileiro que está um pouquinho comprometido. Tá bom? Esse é o nosso cenário da semana, logo a gente volta, até mais.